Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. E deixe marcado por uma leitura ou uma referência posterior, para você confirmar na sua Bíblia, Apocalipse 1. Nós vamos ler só Lucas 13, mas deixe marcado, quando a gente citar o que está em Apocalipse 1, você pode confirmar na sua Bíblia. Mas vamos orar antes. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo de louvor, por cada pessoa que o Senhor congregou aqui. Cremos, ó Deus, de todo o nosso coração, que o homem faz planos, mas é o Senhor quem determina. Portanto, todos nós estamos aqui por sua vontade, pelo seu querer, e tributamos a todas as vidas aqui a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Esse é um tempo, ó Deus, em que nós nos assentamos, nos aquietamos, e oferecemos a Ti a nossa reverência, o nosso coração aberto, sem ideias preconcebidas, e Te pedimos, fale conosco através da Sua palavra. Que todos, ó Deus, possam entender a Tua mensagem, o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lucas 13, versículo 31 diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Muito bem, esse texto, embora curto, é um texto muito rico, muito profundo, oferece muitas reflexões. Uma delas é Jesus ensinando o seu povo a perceber a diferença de reino e religião. Parece que é a mesma coisa. Todo ser humano, ele é trino, ele é um terço espírito, ele é um terço alma e um terço corpo. Corpo a gente conhece um pouco mais, alma um pouco menos, e no espírito é que a gente se confunde e se perde. Como a faculdade do espírito é basicamente crer, adorar, nós entendemos que uma vez crendo, não importa no que você está crendo, o espírito já está satisfeito. Uma vez adorando, não importa o que você está adorando, parece que o teu espírito fala para você assim: olha, fique bem, você está fazendo o que tem que ser feito. E Jesus vai dizer que não é só isso, é uma conclusão precipitada, é um laudo doido e enganoso. Ele vai deixar claro que religião e reino dos céus e reino dos homens são coisas distintas. Como uma introdução para a gente caminhar com o mesmo conceito, a Bíblia deixa claro que a religião, ela teria por missão religar as pessoas a Deus. É isso que quer dizer religião, religar. Mas ela falha miseravelmente na sua missão. A maioria das religiões, elas ligam as pessoas a elas mesmas.
e não se importam com elas em relação a Deus. E a melhor religião da terra, que era o judaísmo, a religião recebida do céu, dos profetas, dos anjos, de Deus, estava falhando nessa missão. Os religiosos do judaísmo estavam prendendo as pessoas a eles, as suas normas, as suas tradições, e distanciando eles de Deus. Por aí você imagina as religiões do paganismo. Porque muita gente já foi preso com a religião, se frustrou com a religião. Cresce o número daqueles que são sem religião. Eles se decepcionaram, se libertaram, porque religião é uma coisa ruim, se libertaram e vive sem religião. Então tem gente feliz porque tem uma religião, está preso. Tem gente que se dá bem com cabresto, com ordenanças, com não pode, com fardos pesados, com sacrifícios enormes. Parece que isso lhe dá a sensação de ser punido para aliviar suas culpas perante Deus. E por isso a religião faz um sucesso, ela cresce, porque o ser humano ele tem dentro dele a certeza que ele é um pecador, que ele está em falta com Deus, e a religião se aproveita disso e coloca fardos pesados. Então tem muita gente feliz com uma religião, mesmo preso, preso a ela. E tem também um número de pessoas que estão felizes porque se libertaram da religião. Se frustraram, foram enganados, roubados, trapaceados, tudo em nome de Deus. Quando conseguiram se libertar, estão felizes. Enquanto que os religiosos estão presos a uma religião, os sem religião estão livres, porém também estão desobrigados. Os religiosos estão presos numa religião, mas isso não tem nada a ver com Deus. E os sem religião estão livres, porém desobrigados do compromisso com Deus. O reino dos céus fala de pessoas que tiveram um encontro com Deus, e eles são libertos da religião, são livres. Deus não tem servos escravos, Deus não tem servos prisioneiros, Deus não coloca fardo na vida de ninguém. Quando você vê alguém carregando um fardo e falando que foi Deus que colocou, ele está enganado. Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim que vocês vão encontrar descanso para as vossas almas e vocês vão encontrar a vida eterna. É próprio Jesus falando dele mesmo. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28 a seguir. Então, queridos, o reino dos céus, ele é um reino em que se pratica o cristianismo num nível acima da religião, acima do sem religião. É onde as pessoas são completamente livres, mas embora livres, eles são comprometidos, mas é um compromisso do coração. É um compromisso deles com Deus e Deus com eles. Não passa por nenhuma obrigação, por nenhuma norma, por nenhum fardo. É um povo que Deus se comprometeu com eles dando a vida de seu filho, e eles se comprometeram com Deus dando a vida deles. Se amam, tem planos, tem promessa, tem sonhos, tem futuro, tem perdão, tem aceitação. É um relacionamento maravilhoso, o reino dos céus. Já o reino dos homens é tudo aquilo que o homem pode fazer para o próprio homem ou contra o próprio homem. Quando você vê a própria humanidade escandalizada com o próprio ser humano, é o reino dos homens, é isso mesmo. Quando você vê a própria humanidade encantada com a capacidade humana, é o reino dos homens, é isso mesmo. O homem tem a capacidade de, num momento, encantar o seu semelhante e, no outro momento, destruí-lo. É o reino dos homens, é assim. Então, religião sem religião, reino dos céus e reino dos homens são coisas distintas. O nosso texto vai falar conosco de onde a gente se encontra dentro dessas 4 situações. Assunto importantíssimo, assunto direto do coração de Jesus para o nosso coração. Nós vamos ver que Jesus é o rei e não um rei. Ele não é um religioso, ele nunca entrou na religião de ninguém. Uma das grandes frustrações dos religiosos com Jesus é porque Jesus não entrou na religião deles.
eles ficavam possuídos quando Jesus não guardava o sábado. Eles se viravam um bicho quando Jesus contrariava a tradição deles. Eles pegavam pedra para arremessar e muitas vezes só não o fizeram por causa do povo, mas no coração eles já tinham feito. Porque Jesus contrariava a doutrina deles. E Jesus, então, ele nunca entrou na religião deles. Jesus também nunca entrou na disputa pelos governos. Apesar de Herodes, de Pilatos, viverem preocupados com a popularidade de Jesus e saber que os do reino dos céus não se curvavam a ninguém a não ser a Deus. Roma tinha medo de alguém que não se curvava a César. E os do reino dos céus, eles eram jogados para as feras, eles eram incendiados vivos, mas eles não se dobravam a ninguém a não ser a Deus. Mas Jesus deixou claro também que ele não estava interessado em nenhum partido político, em nenhuma aspiração de governo. Ele não entrou nessa disputa de governar os homens. Ele falou, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus pelejariam por mim. Meu pai mandaria os seus anjos. Deixou claro que ele não entrou na religião dos religiosos, que ele não entrou nos partidos dos governos, que ele não entrou nas disputas sociais. Certa feita alguém chegou em Jesus e falou assim, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a sua herança, questão financeira, problema familiar. Ele falou, quem me colocou por repartidor entre vós? Quem? Você vai me nomear repartidor entre você e seu irmão? E é isso que as pessoas fazem, elas criam um Jesus para elas, para cada uma das suas necessidades. E assim existe tantos deuses, tantos Jesus, tantas religiões, tantas igrejas, a confundir, a oprimir, a frustrar as pessoas que muitas vezes vão para elas para ter um encontro com Deus e elas acabam dando ouvido ao que se diz ali e vão se distanciando de Deus. Nós aprendemos aqui uma palavra de Deus que fala que a vida humana foi proporcionada para a humanidade para ser vivida sobre a perspectiva de dois destinos. O primeiro deles é a vida que termina na morte. Essa é a vida que todo mundo conhece, é a vida que todo mundo vive, é a vida que todo mundo sabe. Não tem um ser humano vivo na terra que não sabe que ao homem que está vivo, tudo na vida dele é possibilidades. A única certeza que ele tem é que ele vai morrer. O resto é possibilidade. Viver, acordar, negociar, fazer, é possível, mas não há garantias. A única certeza que um vivo tem é que ele vai morrer. Esta vida, que ela termina na morte, não tem como fugir disso, porque foi o próprio Deus que ordenou. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e acabou. E uma vez que todo ser humano se tornou um ser humano, ele está ordenado por Deus a morrer. É uma vida que termina na morte. A exceção, essa é a regra, a exceção foi Enoque, que é um símbolo de igreja, que Deus tomou para si para não ver a morte, o sétimo depois de Adão. E aqueles que estiverem vivos quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que eles não provarão a morte, serão transformados. É a exceção. Fora disso, todo mundo sabe, não tem como fugir, é a perspectiva da maioria da vida que termina na morte. Mas Deus em Cristo Jesus veio propor uma vida que começa na morte. Todo mundo tem que viver essa vida, ela termina na morte. Mas agora Deus não desistiu do ser humano, o amou e propôs para ele uma vida que começa na morte, ela não termina. Exatamente como aconteceu com Cristo. Quando ele se fez humano, ele não falou, eu sou o Cristo e não vou morrer. Ele falou, eu vim para morrer. Vim para morrer, para mostrar para vocês que Deus propõe a vocês uma vida que começa na morte, a vida eterna. E essa vida que começa na morte, ela vai por toda a eternidade. Então Deus dá a todos a possibilidade de viver ou morrer novamente. Está na Bíblia, o tempo todo teve lá. A Bíblia fala de 2 mortes, 2 ressurreições. Por que 2 mortes? Porque a primeira vida e a primeira morte é essa que eu acabei de falar. A segunda
é aquela que a pessoa recebeu a oportunidade de viver, mas ele não aceitou, ele não se comprometeu, ele não entrou no reino, portanto, ele vai morrer de novo. E a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não terá poder a segunda morte. Tem gente que fala: nunca ouvi falar disso, 2 vidas, 2 mortes. Está na Bíblia ali o tempo todo, na superfície da revelação do Apocalipse. Também nos evangelhos. Muito fácil de ser encontrado. Então a vida que começa na morte é uma vida que Deus proporcionou a todos, e assim todos, como Jesus, no corpo humano, conhecem o que é viver, e todos no corpo humano têm uma ideia do que é morrer. Então você já viu uma pessoa viva e uma pessoa morta. Dá para você saber o que é vida e o que é morte. Imagine isso agora na segunda oportunidade: eternamente vivos ou eternamente mortos, vivendo na morte. Porque morte não é extinção. Morte não é aniquilamento. Morte é separação. Ausência de vida. Deus é o Senhor da vida, e a morte é quando Deus não será mais possível aqueles que viverão lá. Mas a Bíblia nunca tratou morte como extinção e nem como aniquilamento. Então, quando Deus dá oportunidade ao homem novamente, agora, de para sempre viver ou para sempre morrer, ele é alertado com riqueza de detalhes que essa decisão tem que ser tomada em vida. Ele tem a vida dele toda para pensar sobre isso e decidir sobre isso. Isso não é mais um problema de Deus. Deus já fez, já proporcionou e já garantiu a possibilidade do homem viver e viver para sempre. Porém, se ele não der a mínima para a vida e muito menos para a vida dele, e não se importar com a morte, não ter medo da morte, é lá que ele vai viver para sempre. O que ele precisa saber é que a decisão é em vida, e enquanto ele tem essa vida, ele não pode tomar essa decisão depois. Herodes mandou um recado para Jesus, uma ameaça, falou assim: ó, vai lá e fala para Jesus que eu vou matá-lo. Alguém falou: Senhor, fuja, Herodes vai te matar. Jesus olhou para esse conceito de morte dos religiosos e falou: matar? Fala para aquela raposa, que era o que ele era mesmo, um adjetivo até leve para Herodes. Fala para ele que eu vou continuar pregando o evangelho e curando os enfermos, 1 dia, 2 dias, no 3 dias eu termino. E quando eu terminar, eu vou terminar a minha obra. E tem mais uma coisa: quando eu terminar e morrer, não se espera mesmo que um profeta morra fora de Jerusalém. Está dizendo, não tem nenhum problema com a morte, não tem nem medo de morrer. Ele é Deus, ele é filho de Deus, ele sabe que o homem nasceu para morrer. E isso estava bem claro, definido no coração de Jesus. Mas é um grande problema no coração dos religiosos, que não sabem o que fazer com essa revelação. Então, queridos, ele não entrou na religião, não entrou no partido, porque ele sabe que religiões e partidos e tudo aquilo que o homem fez para o próprio homem termina na morte, e geralmente na morte eterna. O Jesus da religião não é esse Jesus que nós estamos lendo a respeito dele. O Jesus religioso foi um Jesus inventado pelos religiosos. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ouvir muita gente dizendo, ei-lo aqui, ei-lo ali. Ele falou: não deis crédito. O próprio Paulo escreveu para o Gálatas, falou assim: olha aqui, eu estou extasiado de ver como tão depressa vocês deixaram o Jesus da Bíblia e correram para o Jesus da religião. Deixaram o evangelho de Deus e correram para o evangelho da religião. Falou: quem vos fascinou? Como que vocês caíram numa dessa? Então o Jesus da religião é um Jesus criado pelos religiosos. É uma coisa que prende, fica em cerimônias, obrigações. E tudo isso em nome de Jesus. É um Jesus criado pelos religiosos. Portanto, esse Jesus, ele é um Jesus imaginário, ele não existe. Os religiosos é que criaram eles, porque
esse Jesus se adapta em qualquer religião. Você vai encontrar ele no paganismo, no cristianismo, no evangelismo, em qualquer grupelho que você vê por aí que quer praticar uma religião. Há Jesus lá. Em nome desse Jesus se faz tudo. Se vive tudo, se acredita em tudo. Ele se adapta à vida de um religioso qualquer, que não tem a menor noção do que é reino dos céus. É alguém que entende que como ser humano ele tem que crer, então ele crê nesse Jesus que apresentaram para ele. É alguém que entende que é uma necessidade dele adorar, então ele adora ele. Está feliz. Está feliz com a sua religião, está feliz com a sua adoração. Você perguntar, e o Cristo vivo, o Cristo de Deus, o senhor conhece? Ele não sabe nada de Deus, só sabe da religião. Talvez sabe da dele, da dos outros, para discutir religião. Mas não conhece Deus, não tem experiência com Deus. Porque esse Jesus, ele é um Jesus criado. Ele não é o Jesus que eu estou falando que é o Criador. Ele foi criado pelos religiosos. Ele é imaginário. Ele se adapta a você, se adapta ao seu ego, se adapta ao seu pensamento, se adapta ao que você quiser. Só que ele não existe. Ele é imaginação, é quando você dá imagem para uma ação. Isso é vivo só para você, para aquele que assim o faz. O Jesus comercial, muito parecido com o Jesus religioso, não atende na área da fé. Ele foi criado para a área do lucro. O objetivo desse Jesus é render lucro para aquelas pessoas que trabalham com ele, que criou ele, que idealizou ele. Então, olha aí o comércio da fé. Ele é um comércio milionário, bilionário. Milhares de pessoas têm se beneficiado, milhares de pessoas têm sido roubadas. Muitos golpes têm sido dados em todas as direções. E tudo isso Jesus está lá. Jesus está sendo vendido, Jesus está sendo comprado, Jesus está sendo negociado. É um Jesus imaginário, ele é comercial. Não atende os religiosos, mas ele atende os consumidores. Aquelas pessoas que entendem que eles têm que pagar e alguém pediu para pagar. Se não pagar, ele pune. Então, milhares de pessoas estão aí. Uns frustrados e outros felizes. O Jesus dos homens é um Jesus que os homens criaram porque o próprio Jesus falou que nem todos são aptos para o reino dos céus. Tem gente que não se adapta com a vida do reino dos céus. Tem gente que se frustra com o evangelho da verdade. Gosta da religião. Eu já tentei às vezes evangelizar algumas pessoas que falam, não, Jesus te liberta. Ele fala, não, eu gosto daquela que aperta. Eu gosto daquela que é dura. Que obriga. Que a maioria não consegue. Eles gostam de opressão. Gostam de cadeias. E os inaptos para o reino, aqueles que não se adaptam a essa proposta de Jesus de falar assim, olha, no meu reino, você é completamente livre. Você veste a roupa que você quiser, você usa o vocabulário que você quiser, você faz o negócio do jeito que você quiser, você usa o teu corpo do jeito que você quiser, você faz o que você quiser. Mas se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que fazer tudo para que Deus seja glorificado. Senão você fica inapto para o reino. No reino dos céus não é um reino de morte, não é um reino do diabo, não é um reino de pecado, não é um reino do mundo. Agora, no reino dos céus, ninguém vai te proibir de nada. Você tem que fazer tudo isso para Deus, é seu para Deus. Porque o sacrifício de Deus é dele para você. O amor dele é do coração dele para você, e o amor seu tem que ser do seu coração para ele. Não é porque alguém, não é porque alguma coisa te obrigou e falou, eu não tive opção, eu tive que fazê-lo. Não, isso não tem no reino. No reino dos céus não tem ninguém que não tenha entrado lá por decisão pessoal, por um convencimento do Espírito, voluntariamente. E lá eles servem, são comprometidos, adoram, dão até a própria vida, mas eles não são obrigados. Ninguém que está aqui é obrigado a vir aqui. Ninguém que cantou é obrigado a cantar. Ninguém aqui é obrigado a fazer absolutamente nada. Ou alguma vez alguém já foi obrigado a fazer alguma coisa aqui? Absolutamente nada. Ninguém interfere na sua roupa, ninguém interfere no seu vocabulário, nos seus negócios. Esse jeito que você vive é seu para Deus.
Se você está feliz, você acha que Deus está feliz com você, continue. Agora, se Deus já te falou que Ele não está feliz com você, obedeça, é entre você e Deus. No reino dos céus, o rei é Jesus, nós entramos lá por misericórdia, e Deus não tem ninguém algemado, ninguém preso, ninguém enganado. Somos livres. E embora tenha gente que não suporta essa ideia de liberdade. Se não tiver cadeia sobre ele, ele não consegue se relacionar com Deus. Então os inaptos para o reino dos céus, porque eles não se adaptam a essa vida de liberdade e compromisso do coração, eles acabam se tornando livres pensadores, pessoas que obedecem à sua própria vontade, o seu próprio ego. Eles estão sempre comprometidos com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu entendo. O Jesus desses homens é um Jesus que se molda a cada pessoa. Ele é mais legal num grupo, ele é mais rigoroso no outro, é igual na religião. Tem religião que Jesus é um fanfarrão, tem religião que Jesus é um cara com um chicote, tem religião que Jesus é muito bravo, tem religião que ele é muito liberal, tem religião que ele é um santo, tem religião que ele é um pecador. Eles são imaginários, são criados. Não estão falando do Jesus de Deus, o unigênito Filho de Deus, o grande eu sou, o Messias, o Salvador, que deu a sua vida pela humanidade, o Jesus do Evangelho, o verdadeiro. Então esses Jesus, tem outros, tem o Jesus lobos vorazes, que ele próprio falou, vos envio como ovelha no meio de lobos. Então tem gente que vai destruir vidas, vai armar guerras, vai matar pessoas, vai derramar sangue, tudo em nome de Jesus. Está acontecendo isso o tempo todo no mundo. Gente em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, destruindo vidas, fazendo horrores. E esse Jesus imaginado por eles é um Jesus que é um lobo, um destruidor de vidas. O verdadeiro, que é o grande eu sou, o Messias, o Todo-Poderoso, o Salvador, o amado de Deus, ele falando para os discípulos que muitas vezes se perdiam nessas questões, ele falou assim: até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Ô geração dura, geração incrédula. Eles viviam pedindo para Jesus provar, para Jesus fazer, para Jesus atendê-los. Ele falou: mas até quando? Até quando vai isso? É uma pergunta que a gente faz hoje. Religião, sem religião, reino dos céus, reino dos homens, tudo embolado. Até quando vai isso? Quando é que Deus vai se pronunciar a respeito? Quando é que Ele bota um fim em tudo isso? Está mais perto do que você imagina. E não é porque eu estou falando, é porque a evidência está diante dos nossos olhos. Muito perto. Então, queridos, Ele disse assim: olha, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Então Jesus deixou claro que Ele não estaria com eles para sempre. Eu não vou estar aqui com vocês para sempre. Eu não vou suportar isso para sempre. Deixou bem claro. Deixou claro também para aqueles que pertencem ao seu reino, que eles não ficariam aqui para sempre. Veja que nós entramos neste mundo como terra, e Jesus já disse que depois da conversão você se torna sal da terra. Você entrou nesse mundo como mundo, e depois da conversão você se torna a luz do mundo. A Bíblia não te chama mais de terra, mas de sal da terra. Por quê? Porque são por causa desses que são sal da terra, é que a maioria é preservada. Assim como o sal preserva o alimento de apodrecer. É por causa desses que ainda tem a luz da verdadeira revelação, a luz do Evangelho, é que o mundo ainda não escureceu de tudo, que as trevas não tomou conta de tudo. Porque esse mundo ainda tem luz. E o sal da terra e a luz do mundo, Jesus chamou os seus que vivem no seu reino, que foram por Ele purificados e por Ele iluminados. Mas Ele deixou claro que não vai ser para sempre, que existe uma despedida marcada, que existe um ponto final para cada um dos reinos de Deus na terra, dos homens na terra. E quando Ele faz a pergunta, até quando vos sofrereis? Para nós, eu ainda não sei responder até quando. Os filhos de Adão, ele suportou por 1650 anos. Gênesis 6, a humanidade já estava vivendo há 1650 anos, quando Deus disse para Noé: basta, não vou ficar argumentando com o homem mais 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos.
partir de agora os seus anos serão 120. Faz uma arca que eu vou destruir com tudo. Vou acabar com o homem que eu criei. 1650 anos. O que aconteceu no dilúvio foi horrível, foi terrível. E quando tudo perece, somente uma família permanece. Eles sacrificam a Deus, louvam o Senhor da vida, Deus lhes dá uma nova oportunidade. E sabe quanto tempo Deus suportou os filhos de Noé? 427 anos. 427 anos depois, eles estavam lá, todo mundo no maior projeto da terra, fazendo a Torre de Babel. Deus havia mandado se espalhar por toda a terra e ocupar a terra, e eles estavam todos unidos no mesmo lugar, trabalhando no mesmo projeto, que era um projeto completamente anti-Deus. Projeto suicida, projeto doido, religioso, projeto político, que nada tinha a ver. Em desobediência à palavra de Deus. E Deus acabou com o projeto. E aí Deus chama Abraão e faz dele uma nação, para através dessa nação abençoar todas as nações. E Deus suportou os filhos de Abraão por quase 2 milênios. Quase 2 milênios depois, nós já estamos lá no ano 70 depois de Cristo. Foi quando aconteceu a dispersão e Deus falou esse texto que nós acabamos de falar. Jerusalém, Jerusalém, eu quis te proteger, eu quis te abençoar, eu quis evitar a sua destruição, o banho de sangue, o derramamento de sangue, a tragédia que virá, vocês serem expulsos por todas as nações, vocês vão perder templo, culto, louvor, adoração, Deus. Vocês serão forasteiros por toda a terra. Eu quis evitar isso, vocês não quiseram. Tudo que eu mandei para vocês, vocês colocaram um gosto ruim, destruíram. Ninguém presta. Vocês não vão me ver mais. Vocês só vão me ver agora quando vocês clamarem: bendito que vem em nome do Senhor. Olha como isso é importante. Ele havia dito a respeito do mundo, falou: o mundo nunca mais me verá. Ele estava dizendo para pessoas que passavam por ele o tempo todo: olha, isso é o mais perto que você chegou de Deus. O que você está ouvindo é o de mais importante que você ouviu de Deus. Você está menosprezando? Você nunca mais vai ter isso. Falou para os discípulos: o mundo nunca mais me verá. Vocês vão me ver, porque eu vivo e vocês verão. Falando da vida que começa na morte. Vocês me verão. Nós vamos nos encontrar de novo, porque eu vivo. E vocês também viverão. E a gente vai se ver. Mas Israel só vai me ver quando eles disserem: bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto eles não disserem isso, falando do Israel que está sendo restaurado agora, de Jerusalém que voltou a ser palco de um cenário mundial, que cresce um interesse pelo Messias em Israel. Muita gente começa a reconhecê-lo, caminha para o cumprimento dessa profecia. Está terminando o tempo chamado de tempo dos gentios, que foi o tempo do escurecimento de Israel, em que eles ficaram sem Deus, e o Espírito que foi enviado por Deus para operar naquela nação, está operando no mundo todo, não em uma nação, nem em uma religião, mas no reino dos céus, que é um reino invisível, porém real, que está dentro do coração das pessoas, que quem está no reino sabe pelo próprio Espírito que está no reino, e quem está fora do reino sabe pelo próprio Espírito que está fora do reino. Muitas vezes ele se engana, luta com ele mesmo, mas ele sabe. Porque religião não é reino dos céus. A religião prende as pessoas a ela mesma e não a Deus. Reino dos céus não prende ninguém, leva as pessoas a se comprometerem com Deus, um compromisso do coração. Então, filhos de Adão, 1650 anos, filhos de Noé, 427, filhos de Abraão, quase 2000 anos. Os filhos do mundo, nós já estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus. Ele disse: eu estou convosco todos os dias há mais de 2000 anos. E nesses 2000 anos, muita gente chegou muito perto de Deus, mas se embruteceram, se frustraram, não se adaptaram. A palavra de Jesus: olha, eu quis te ajuntar, você é que não quis. Todo mundo que eu mandei não serve. Todos os profetas foram apedrejados, outros mortos, e você nem percebeu que você estava rejeitando o próprio Deus. Então agora a sua casa ficará deserta. Essa foi a palavra para Israel, mas para o mundo
que hoje rejeita o Filho de Deus, o Evangelho, o reino está no fim, a palavra de Deus para o mundo é: vocês nunca mais me verão. Agora preste atenção, olha como é que as pessoas hoje que estão na religião se relacionam com Deus, com os seus enviados, com a sua mensagem. Muitas vezes nós temos rejeitado, endurecido, apedrejado. Nem passou pela nossa cabeça que às vezes era Deus querendo nos agrupar. Que em cada mensagem que nos é enviada é Deus nos conduzindo, abrindo os nossos olhos, iluminando, dizendo: olha, o teu Jesus, ele não existe. Teu Jesus é uma religião, teu Jesus é o teu ego, teu Jesus é o teu pecado, teu Jesus é a tua maneira de viver. Não tem nada a ver com o Cristo que Deus enviou para te salvar. Eu tentei te falar. Você não quis. Então não se trata de uma ameaça de morte, como fez o Herodes para Jesus. Herodes quer matar-te. Onde um profeta espera morrer? Você que é um filho do reino do céu. Você sabe que a primeira vida termina na morte, foi Deus que ordenou, não tem como mudar. Ao homem está ordenado a morrer e ponto. E quem falou foi Deus, ninguém mexe nisso. E uma vez que você vai morrer, agora você que já está de posse da esperança que Deus plantou no teu coração, de entrar na vida que começa na morte. Então, onde você quer morrer? De que jeito você quer morrer? Como é que um profeta, como é que um cidadão do reino dos céus espera morrer? Se ele está de posse da promessa de Deus, para ele é uma certeza de que a vida começa na morte, a morte para ele é muito bem-vinda. Diferente de alguém que tudo acaba ali. Dali para frente ele não sabe nada. Então Jesus disse: o profeta morre em Jerusalém mesmo. Se você pudesse escolher onde morrer, se alguém falasse para você assim: você vai morrer amanhã. Que diferença faz morrer na cidade, no sítio, no apartamento, com roupa bonita, com roupa esporte? Que diferença faz? Jesus disse: eu vim para morrer, essa vida aqui termina na morte. Ele quer me matar? Olha, um profeta, ele não espera morrer em outro lugar, não. É o melhor lugar para ele morrer em Jerusalém. Isso quer dizer para mim e para você, a hora que chegar a hora de você morrer, onde você quer morrer? Na presença de Deus? No reino de Deus? Seguindo Jesus, que é o Filho do Deus vivo? Ou seguindo um Jesus religioso, um Jesus comercial, um Jesus do livre pensador, um Jesus lobo voraz, uma religião opressora? Não, quem está vivendo o reino dos céus, ele vai dizer assim: olha, é aqui que eu espero morrer, na presença de Deus, debaixo da promessa da ressurreição, seguindo o Filho de Deus, na luz da verdade, na luz do Evangelho. É assim que um cristão espera morrer, é assim que ele recebe a notícia do fim da sua vida, o começo da outra. Não tem nenhuma intimidação. Agora, o que o mundo precisa saber é que quem morreu fora do reino dos céus, ele nunca mais verá o Senhor. Então, muitas pessoas que menosprezaram os cultos, as reuniões, os evangelhos, o compromisso verdadeiro com Deus, porque na religião é assim: os religiosos não estão nem aí com as pessoas, se eles estão bem com Deus ou não estão. Eles querem que as pessoas estejam bem com o sistema. Se você cumprir a obrigação da religião, está ótimo. Se você está bem com Deus ou não está, se você está pecando ou não está, se você está com o nome no livro da vida ou não está, eles não se importam. Eles querem que você cumpra as normas. E assim o Jesus comercial, assim o Jesus de qualquer natureza que existe por aí. Mas o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, do Espírito Santo, ele não tem nenhum desse tipo de compromisso. Você tem que estar bem com ele. Porque é assim que ele espera que um cristão morra. É assim que morre um profeta, é assim que morre um fiel, é assim que morre um servo de Deus, é assim que morre alguém que vai viver a partir da morte. Não se espera que ele morra de uma outra forma. Em pecado, escondido, presos a ordenanças, não. Você pode até não estar bem com a organização, você tem que estar bem com Deus. Tem que estar vivendo uma vida que Deus se agrada e dizer para Deus: olha, é exatamente assim que eu quero viver para a glória do teu nome. Porque quem não viver no reino dos céus
um alerta de Jesus, falando para Jerusalém que ainda vai ter uma chance de falar bendito que vem no Senhor. Mas para o mundo ele falou assim, olha, você nunca mais terá outra chance. A Bíblia falou que vai vir sobre a terra um tempo em que as pessoas terão fome, não de comida, mas de palavra de Deus e não terá. Sede de saber onde está o Senhor e ninguém saberá. Enquanto que hoje qualquer pregador da verdade pode te dizer, olha, você pode se encontrar com Deus onde você estiver, qualquer hora do dia, do mês e do ano, e você não precisa dar um passo nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. É uma verdade. Sem sair do seu lugar. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus onipresente. Mas chegará um tempo que ninguém vai poder encontrá-lo em lugar nenhum. Ele não será mais possível. Ele falou, não vai ser para sempre. Por isso, palavra de advertência, olha, vocês não vão me ver mais. Para Jerusalém, Jerusalém, vai demorar para vocês me ver novamente falando com vocês, me ouvir. Só que agora, recentemente, queridos, começa a surgir em Israel testemunhos e depoimentos jamais vistos nesses 2000 anos. Começa a surgir na janela 1040 testemunhos de pessoas que estão tendo experiências jamais vistas nesses 2 milênios. Janela 1040, para quem não sabe, é uma janela no globo terrestre, onde localiza, 1040 tem a ver com longitude e latitude, é onde localiza os países mais perseguidores do Evangelho de Jesus. Os missionários chamam de janela 1040 porque é o lugar mais difícil de evangelizar, aqueles países que fazem parte daquela janelinha ali, retangular, 1040. No mundo todo tem surgido testemunhos, principalmente na revista Portas Abertas, que tem muitos missionários na janela 1040, de pessoas conhecendo Jesus por revelação, sem evangelismo. Gente sonhando com Jesus, gente tendo visão de Jesus, gente que do nada brota um interesse pelo céu, que eles morrem por isso, nos países mais ferrenhos em termos de perseguição. Gente simples, gente do povo, gente oprimida por um sistema religioso diabólico, estão tendo encontro com Jesus. Em Israel, acontecendo a mesma coisa. Israel, embrutecido até então, começa a surgir agora, junto com as declarações, já antes das declarações de Jerusalém sendo capital de Israel, mas essa declaração agora trouxe 2 cumprimentos proféticos. Despertou Israel para o ódio das nações, que se une agora contra Israel, mais uma vez. E está profetizado que o mundo todo vai se unir contra Israel, na batalha do Armagedon, que vai ocorrer logo 7 anos depois do arrebatamento da igreja. E já tem até o final deles. Já sabemos a batalha, já sabemos quem vai ganhar, e já sabemos como é que eles vão perder. Se você ler em Zacarias 14:1, lá está dizendo que os exércitos que vão cercar Israel para exterminá-los da face da terra, eles sofrerão de uma praga enviada por Deus, que os seus olhos apodrecerão na órbita. A língua deles apodrecerá dentro da boca. Isso ainda não aconteceu, mas vai ser notícia no mundo. A Bíblia já dá notícia antes. Os soldados invasores, eles se levantarão uns contra os outros e os matarão, os próprios amigos, aliados. É Deus os destruindo. Israel fugirá pelo Monte das Oliveiras, que está de frente para o norte de Jerusalém, porque Jesus, quando vier, o rei que há de vir, esse Cristo verdadeiro, que nós estamos falando dele, que lá em Apocalipse está dizendo o que há de vir, o que há de vir, o que era, o que veio e há de vir. Não sei se você está esperando um Cristo, mas todos do reino estão. É o que há de vir. Não é aqueles que inventaram, aqueles que venderam. Não, estou falando do verdadeiro, o Cristo vivo, que tem se apresentado a judeus, a árabes, a gente no mundo todo. Porque uma parte do mundo está sendo oprimida debaixo de armas e perseguição para não adorar a Deus. Outra parte do mundo estão seduzidas pelos encantos do pecado. Enquanto tem uma parte do mundo dizendo, ora vem Jesus, venha logo Senhor, porque é uma promessa que ele há de vir, logo no comecinho do Apocalipse, é uma revelação de Deus à igreja, mostrando as 7 igrejas da Ásia,
para avisar os seus servos que aquele que era, que é e há de vir, ele virá, ele está vindo. Tudo isso são testemunho de que o mundo está se preparando. Sabia que os judeus estão abandonando ou se livrando de empresas na Europa e no mundo todo e voltando para Israel? Começa um chamamento no coração dentro do reino. Por quê? Jesus voltará quando eles disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse movimento começa a acontecer diante dos nossos olhos. Vocês nunca mais me verão, a não ser quando vocês disserem, Jerusalém, bendito o que vem em nome do Senhor. Se por um lado uma parte do mundo está dizendo, vem logo Jesus, que a gente não aguenta mais essas guerras, crianças morrendo com bombas. Uma outra parte do mundo que não tem guerra tem fome. Outra parte que não tem fome tem pedofilia. Outra parte que nós estamos aqui no mundo livre. Olha o que está acontecendo, nossas crianças são aliciadas na primeira infância. O mundo quer sexualizá-las ainda na primeira infância. Os nossos jovens são arrastados para a ostentação, para as drogas, para o pecado. Os velhos para as guerras, para os conflitos. Que esperança nós temos nesse mundo? Que nós podemos sonhar? A não ser fazer como todos do reino que estão dizendo, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a igreja diz vem, o Espírito diz vem, e quem crer que diga vem. Porque quando o Senhor vier, ele será o rei de toda a terra. Destruirá todos os reinos da terra e reinará num reino de justiça. E quem vai reinar com ele, como está lá em Zacarias, são aqueles que já faziam parte do seu reino e não de sua religião, porque ele nunca entrou na religião de ninguém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que ele possa vir e nos encontrar orando, servindo, dizendo, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.